Vocês viram a Soraya Tronic destruindo as nazifascistas. Observe. Então, com a suposta, entre aspas, audiência pública que aconteceu no dia de ontem, aqui dentro deste plenário. Entre aspas, por quê? Porque não foi um formato de audiência pública. E sobre isso, eu estou até me antecipando, eu estou falando por mim mesma, nem como vice-líder da bancada feminina, porque este caso é pauta da reunião de amanhã e nós tomaremos uma atitude como bancada. Mas, presidente, já posso antecipar que nós concordamos com as suas palavras ontem que este tipo de encenação, este tipo de reunião não pode ser permitida aqui dentro do plenário desta casa. Quero com isso dizer que todos nós aqui somos a favor da vida, a bancada feminina é a favor da vida e o aborto é proibido no nosso país com 3 exceções dificílimas: o feto anencéfalo, risco de morte da mãe e o estupro. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Por quê? Porque o Estado é laico. E justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia. Quer impor a sua fé. Um verdadeiro fundamentalismo. Isso é ditadura. Então é tão contraditório que chega a ser vergonhoso. E eu li o projeto de lei e não vi pena nenhuma para o genitor que vai atrás do médico que vai abortar. Ele paga o aborto, mas ele não tem participação nenhuma. Coautoria, participação, nada disso foi abordado. Quem que foi abordado? A mulher, a menina sim, para cumprir medida socioeducativa, e o médico ou a médica. E o que mais nos espanta, presidente, é que no mandato do presidente Bolsonaro, esta bancada jamais falou do assunto, porque teria certeza que seria sancionado. Por que agora? 4 anos para aprovar isso. Por que agora? Porque agora a vida não importava? 4 anos e a vida não importava? E mais, não sou da área da ciência, da área médica, mas sabe-se que a vida desde a concepção. Então quer dizer que até um dia antes das 22 semanas, não há vida, não há dor. Que contradição! E mais, eu gostaria muito, mas muito, vou terminar o raciocínio, Fabiana, e vou te dar, que nossos colegas, eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro. E pergunto para vocês, se é a filha de um parlamentar aqui, com 10 anos, com 11, com 18, com 20, que é estuprada. Essa menina, esse parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o quê? Vai denunciar a filha para 20 anos de cadeia? E se a mulher de um parlamentar for estuprada? E se ela engravidar? Se esta mulher engravidar, então este parlamentar vai fazer o quê? Vai levar a termo a gestação. Aí, Fabiano Contarato, ele vai acompanhar a gravidez do estuprador na esposa dele. Aí, vai dar toda a atenção, o dia que nascer, ele vai escolher se ele assume essa criança ou se ele dá para adoção. É mais uma vez algo que nos choca. E o SUS banca a vasectomia. Para quem quiser fazer, ninguém delibera sobre o corpo dos homens. E eu não estou aqui defendendo o aborto, eu sou contra. E o Estado brasileiro também é, com 3 raras exceções. Portanto, é aviltante, é chocante
o que querem deliberar sobre o sentimento, sobre a fé de cada uma de nós brasileiros. Que estes parlamentares nos respondam se iriam denunciar suas filhas, suas netas, suas esposas. E a gente sabe, muitos homens são copartícipes, eles são participantes, enfim. Agora um detalhe importante, o senhor que é penalista, presidente, não é descriminalizar. Sabe por quê? Porque é crime abortar, porém não se penaliza porque a violência, não se penaliza, é diferente. Continua cometendo um crime, mas não se penaliza porque o fato de ter sido estuprada já é dor suficiente para a pessoa. Então, a tecnicidade, Contarato, eu gosto de falar com quem é penalista, quem entende do que eu estou falando, porque parece que aqui a gente até é a favor e é contra a vida o que estão falando. Portanto, concedo a Vossa Excelência, meu amigo, a palavra. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter tido a coragem de trazer à tribuna do Senado Federal esse tema, que para mim também, senadora Soraya e senador Rodrigo Pacheco, eu acho que nós chegamos ontem a uma demonstração de um grau de psicopatia, talvez até de um retorno ao período medieval. Eu me assusto com como que o Senado está se caminhando. Recentemente o Senado aprovou castração química. Agora ontem, uma encenação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútero que está sendo interrompida, sem nenhum embasamento científico, por puro populismo, por puro grau de apelação, tendo um comportamento que, como você muito bem diz, desde 1940, são 3 as hipóteses do chamado aborto legal: anencefalia, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, e nos casos da gravidez resultante de estupro. Minha gente, uma mulher, uma criança vítima de estupro, um crime hediondo. Essa criança de 10 anos, se interromper, ela vai receber medida socioeducativa, ela vai ser internada. É isso que nós vamos fazer com as nossas crianças? Criança não é mãe. Estuprador não é pai. Isso que tem que ser dito. É necessário. Agora, o que foi visto aqui ontem é de causar arrepios, é de causar medo, é de causar asco. Eu acho que sim, nós temos que subir a tribuna para defender a vida, eu não tenho dúvida. Mas aquilo que já foi uma garantia das mulheres, porque, senador Rodrigo, eu queria que os colegas me apresentassem, por exemplo, uma lei que foi criada, que regula qualquer parte de um homem, qualquer parte do corpo de um homem. Mas é muito fácil fazer isso com relação às mulheres, num país que ainda é sexista, num país que ainda é misógino, num país que ainda quer reduzir o tamanho da mulher. Homens são expressas na Constituição Federal. Agora, fazer o que nós estamos fazendo, com essa audiência pública que aconteceu ontem, dentro desse plenário, eu acho que é inaceitável. Eu acho que nós não tivemos um mínimo de responsabilidade com a população brasileira. Porque não é esse. Imagine uma pessoa aqui fazer a simulação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútero, sem nenhum embasamento científico, sem absolutamente nada. Então eu faço aqui, senadora Soraya, parabéns pela altivez, parabéns pela seriedade, parabéns por estar dignificando em muito a honrada classe das mulheres. E, mais uma vez, criança não é mãe, estuprador não é pai. É simples assim, não podemos retroagir. Não estamos na época do período medieval. É necessário que nós tenhamos a firmeza de dar vida, vez e efetividade àquela determinação expressa no artigo 128. E muito bem diz, não se pune um aborto praticado pelo médico quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, quando a gravidez for resultante de estupro e no caso de anencefalia. Obrigado, senhor Senadora Soraya, para concluir, por favor. Eu vou concluir. E, para terminar, em 2019, no governo Bolsonaro, eu e vários senadores, não vou citar nomes aqui, estivemos no Ministério da Saúde, ainda no governo, ainda no Ministério do Henrique Mandetta. Estivemos lá numa grande reunião perguntando por que os hospitais, no governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro nada mudou, ninguém pensou, mas nós fomos perguntar por que quando uma mulher chega num hospital público, pede para estuprar e não apresenta, requer o aborto, sob a alegação de estupro, o que nós exigíamos era que ela registrasse o boletim de ocorrência. E o que nos foi dito, e foi, ok, nós nos calamos e voltamos porque nós entendemos um dos motivos. E eu vou simplificar. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. O que foi dito? Muitas meninas, é diferente uma mulher quando procura um apoio, quando procura a polícia, uma criança nem celular tem. Uma criança que está sofrendo violência sexual, geralmente sofre em casa. É o tio, é o pai, é o padrasto, é o vizinho. Como que essa criança
Olha só, vai ao hospital. E é denunciado o parente, porque a ação, quando é menor, é pública incondicionada à representação. Se eu faço um boletim, se eu registro um boletim de ocorrência, nesse caso de estupro, é obrigatória a abertura de um processo. E como que essa criança volta para casa? Ela está com o algoz, ela dorme com o algoz. E por isso, Mandetta nos disse, e isso nunca foi modificado, que para realmente ajudar e proteger mais, seria assim. Portanto, nós engolimos isso, ok, eu entendi, e acabou a história. Por que isso nasce somente agora, ou renasce, né? Então, é pra gente pensar, e amanhã, presidente, a bancada feminina vai se manifestar em peso sobre o assunto. Muito obrigada.